filme Manas chega aos cinemas depois de ser premiado em todos os festivais onde concorreu. Enfrentando um tema difícil e sensível, a cineasta Mariana Brennan brilha na direção do seu primeiro longa de ficção. Mãe, Claudinha nunca mais escreveu. Claudinha tá melhor que a gente. Tiele, na hora dela ajudar em casa já. Quero filha minha subindo na balsa, não. Humanas é uma história sobre a Marciele, uma menina de 13 anos que vive na ilha do Marajó, com uma família, com seus pais, seus irmãos, à beira do rio Tajapuru. E é uma menina que começa a despertar, né, para violência, um ciclo de violência em torno dela, que perpassa a família dela e as mulheres do seu entorno. Assim vai ficar com cara de braba na identidade, dá um sorrisinho de leve. A Jamile tinha apenas 13 anos quando estreou no cinema, fazendo esse filme que trata de um tema muito difícil. Como é que foi para você lidar com essas questões naquele momento? Assim, teve todo um processo, né? Teve toda uma preparação e todo mundo tomou muito cuidado possível. A Mariana tomou um cuidado muito bom comigo. Não só comigo, mas como as outras crianças, enfim. Eu não li o roteiro, mas eu sabia exatamente do que o filme se tratava. Eu tinha mais ou menos a noção e as cenas pra mim eram passadas na hora, assim. Mas não eram faladas, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Pra mim, a gente estava brincando, de faz de conta, por exemplo. E muitos dos exercícios, a gente tinha exercício de ficar se olhando, de improvisar, assim. E isso me ajudou muito. O que me ajudou muito também foi as meninas que sempre estiveram no meu lado. Foi a Samira e a Emily. A gente criou uma união muito grande, sabe? De irmãs mesmo, de manas, de verdade. Me fala dessa relação mãe e filha, me fala da personagem. A gente está falando sobre ciclos de violência. Então a gente subentende que essa mulher, ela viveu um ciclo de violência e é muito difícil quando você não tem um recurso, ferramentas dentro de si para viver, para conseguir ter consciência do que está acontecendo com você, consciência do lugar em que você está, das violações de direito que você vive. Eu acho que Marciele é o fruto da Daniele, né? Assim, que bom que Daniele existe para que Marciele possa quebrar esses ciclos também. Na minha opinião, é um personagem muito difícil para qualquer ator encarar. Tô certo ou tô errado? Certíssimo, meu Deus do céu, é um personagem indigesto, eu diria, né? E se você não atacar ele de frente, não trazer ele para dentro, a coisa não acontece. Então, por isso ele é indigesto. Então, relacionar com essa atmosfera, né, com esse contexto, é um negócio que reverbera, mesmo depois que acabam as imagens. E a história é muito bem contada, muito bem construída, né? Sem grafismos, né? Ou seja, o filme ele dá espaço, né, para você completar a história dentro da sua cabeça. Então, para mim, uma obra de arte. A Dira tem experiência com vários diretores e aí eu acho que você é a pessoa certa para responder duas perguntas. Por que uma mulher tinha que dirigir esse filme e por que essa mulher tinha que ser a Mariana? Porque é sobre mulher. E eu acho que a Mariana foi muito precisa quando ela se desafiou a contar essa história. E ela, com propriedade, mergulhou fundo nesse universo. Conseguiu traduzir numa ficção incrível, porque eu falo mais do que o filme aborda, é a qualidade cinematográfica dele, que é arrebatadora. É arrebatador, é um filmaço. Eu sou suspeita, eu sei, mas eu acho que é um dos melhores filmes, com certeza, dos últimos tempos. Eu estou aqui com duas pessoas que inspiraram a Dira Paz a construir a sua personagem. Eu acho que esse filme ele vem nesse momento reforçar aquilo que a sociedade precisa fazer, que é cumprir com o seu papel de proteger nossas crianças e adolescentes. Eu acho que é importante reconhecer que o Marajó não é só isso. Que o Marajó, as nossas infâncias têm um poder enorme, têm um potencial enorme, né? E que nós precisamos, com o filme, pensar em propostas revolucionárias para aquela região. Eu estou há 11 anos no Marajó, a irmã Henriqueta há mais de 30. Então, é reconhecimento de que nosso trabalho, de fato, tem um valor e é reconhecido pela sociedade e que está fazendo diferença na vida das pessoas, né? Então, isso é muito importante, né? E mais importante ainda, não é só reconhecer nosso trabalho, mas reconhecer a situação de vulnerabilidade das pessoas que estão no Marajó nesse momento, né? Que estão precisando de apoio do Estado.
Essa parte que tu tá pintando, qual é o nome dela? Peito. Sabia que peito é uma parte íntima? Sabe que é íntima? No meio de um tema tão delicado, conseguiram fazer um filme belíssimo. E está aqui o diretor de fotografia responsável por essas imagens. Antes de tudo, é um filme de ator, né? Então é um filme feito... Todo o elenco infantil era de não atrizes, não atores. Eu fui para um pensamento bem naturalista, tentando achar a luz do Pará, respeitar ela, entender a luz da floresta, entender a luz da vida dos ribeirinhos. E o Pará, ele é uma exuberância por si só. Eu acho que quando você filma na natureza, você tem que... não pode ir contra ela, você tem que aceitar ela. Delicadeza, eu acho que foi a palavra, assim, para isso. Porque a Mari, ela conduziu isso com muita delicadeza em mostrar esse drama forte, é uma questão complexa, e ela não quis ser abusiva, ela sempre se colocou desse jeito. Então, eu acho que o filme, apesar de toda a força, ele é levado esteticamente muito calmo, assim. E nada é glamourizado, nem a violência e também nem a Amazônia. E tudo é entregue de uma maneira muito precisa, em favor de uma narrativa ali. É muito interessante. Essa menina é danada. Vai dar tudo certo, mana. O que eu faço? Olha o camarão da Maciele! Se te pedirem pra fazer alguma coisa, pede dinheiro. A alma desse filme é falar sobre os corpos femininos e como historicamente os corpos femininos são violentados, né? E eu acho que Mariana, ela traz um trunfo muito importante, que é você não colocar em gráfico essa violência, você não permitir que essa violência seja vista ou revista e esteja ali disponível para ser vista, né? Violência sexual, violência contra mulheres e crianças é algo que não deveria existir na nossa realidade. A partir do momento que eu dou vida a isso, na ficção, que eu faço uma cena, eu estou construindo essa realidade também, né? E de alguma maneira assinando embaixo dela, permitindo que ela exista. É um filme que trata de um tema muito difícil, né? E isso afasta a gente. Eu queria que esse filme aproximasse o espectador. Então, o grande desafio foi como contar uma história tão violenta e tão dura de uma maneira delicada, sem trazer mais violência. Eu acho que um filme em 2 horas, ele pode falar muito mais do que, sabe, um seminário. Acho que, imagina, você mostra um filme desse, começa um debate depois, você já começa o debate lá na frente. Eu vejo quando a arte consegue se unir a tudo isso dessa maneira. É maravilhoso para o artista, porque você tem um super filme artístico, mas você tem um filme que presta um serviço para a sociedade, que é algo que a arte, é o papel da arte. Eu estou muito feliz. Corram para o cinema e assistam. Sim. Manas apoiam Manas vão para o cinema, Manos também. Eu acho que esse filme merece ser visto por todos. A partir de 15 de maio, disponível no Brasil inteiro, exclusivamente nos cinemas. Filmaço, pessoal, não percam!